Se tu é cristão, tu precisa assistir esses filmes e séries que eu vou recomendar aqui nesse vídeo. Todos eles são muito edificantes para as nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Olha só, eu fiz uma lista de filmes e séries que eu já assisti que edificaram muito a minha vida e que podem edificar a vida de alguém aí que tá assistindo também. Me conta depois aqui nos comentários se tu tem alguma outra sugestão que eu não citei aqui, porque eu também quero assistir, tá? O primeiro filme que eu recomendo se chama Quarto de Guerra. Para mim é o filme que todo cristão deve assistir, independente se é novo convertido ou se já tem uma caminhada de muitos anos aí de conversão. Se não me engano, Netflix tirou esse filme, tá? Mas a gente encontra o filme completo no YouTube. Através desse filme, eu recebi uma confirmação de Deus que eu assisti esse filme no início da minha conversão. E eles trazem um versículo que é de Ezequiel: tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. E eu senti o Espírito Santo ministrando dentro de mim uma resposta que eu vinha buscando já há tempo. E posteriormente, depois de eu assistir esse filme, Deus me confirmou aquilo através de outras passagens, através dessa mesma passagem. Então foi um filme assim, que falou muito comigo. O filme conta a história de um casal que está à beira do divórcio. E uma senhora acaba entrando na vida da mulher e apresenta o poder da oração. Essa senhora, ela tem um quarto que se chama o quarto de guerra, onde ela faz as orações dela. Foi assim também que eu criei o meu quarto de guerra, o meu cantinho lá, onde eu tenho um mural com vários versículos que o Senhor já falou comigo, onde eu tenho o meu calendário de oração. Então eu acabei também criando o meu quarto de guerra depois de assistir esse filme. Mas, resumidamente, é a respeito disso, Um casal que está prestes a se divorciar e essa senhora apresenta o poder da oração. É uma senhora, assim, que tem uma fé tão forte, ela vive o sobrenatural com Deus, sabe? É tão lindo. Então, se tivesse um filme que eu tivesse que recomendar pra vocês, um único filme, certamente seria esse, O Quarto de Guerra. Mas tem um outro filme que eu amo muito, que se chama O Céu é de Verdade. É um filme muito conhecido, já passou até na TV, e conta a história de um casal que eles frequentavam a igreja, eram muito devotos de Deus, mas o filho acaba passando por uma situação bem complicada de saúde. E isso também faz a gente refletir sobre algumas coisas, Às vezes as pessoas acabam culpando Deus quando algo que não é muito legal acontece nas suas vidas, Mesmo que essas pessoas sejam devotas de Deus, Entreguem suas vidas a Deus, que sejam pessoas que frequentam a igreja. E não significa que porque a gente entregou a nossa vida a Jesus que a gente vai deixar de ter desafios, A própria palavra diz que a gente tem que negar a si mesmo e carregar a nossa cruz, cada um, Então é um filme muito legal que faz a gente refletir a respeito disso também. Mas esse filme é incrível também porque é uma história verídica, E eu adoro histórias verídicas. Mas o menininho, uma criança muito pequenininha, diz que conheceu Jesus. Nesse período em que ele estava mal de saúde e tudo mais, ele volta relatando que conheceu Jesus, que viu Jesus. E aí isso começa a dar um problema ali, na família. O pai até diz pro filho que é para ele cuidar, Ele falar a respeito disso, porque muita gente não vai acreditar. Mas é uma criança, Não tem como uma criança inventar tudo aquilo. Mas é tão incrível e tão real isso. Eu não vou contar pra vocês o final do filme, obviamente. Mas no final, a gente tem plena certeza de que aquela criança realmente viu Jesus. Outro filme que é muito maravilhoso, ele se chama A Cabana. Eu vou deixar pra vocês em algum momento aqui desse vídeo, ou um card, ou no final da tela, vou ver na hora da edição, um outro vídeo que eu gravei aqui pro YouTube falando do livro A Cabana. Porque primeiro eu assisti o filme e depois eu li o livro. E o livro é infinitamente mais rico que o filme. O filme é muito bom, é lindo, é maravilhoso. Mas depois que tu lê o livro,
tu fica assim, meu Deus, o diálogo que tem naquele livro, sabe? Deus falou comigo do início ao fim, é maravilhoso, mas pra quem quer assistir o filme, então, o filme tem que cuidar muito, tá? Porque no Netflix tem o documentário A Cabana, que não é o filme. O filme acho que vocês só vão encontrar no YouTube também. Mas conta a história de um homem que ele perde a filha de uma maneira extremamente trágica, extremamente cruel, e ele tem um encontro com Deus. E Deus traz várias respostas para ele do porquê há injustiça no mundo, por que as pessoas boas sofrem, por que uma menininha ela morreu de maneira tão brutal, sendo que ela era uma criança, ela não fez nada. Então, assim, traz muitas respostas que são boas para os novos convertidos, mas até para quem já tem uma caminhada mais extensa, para que também possa dialogar. Quantas vezes a gente numa conversa já se pegou assim numa encruzilhada sem saber exatamente o que responder a alguém por alguma pergunta que a gente nunca pensou que alguém questionaria, né? Então, esse filme é maravilhoso. Um outro filme que eu amo e que, se não me engano, ele também é verídico, se chama Milagres no Paraíso. E é a história de uma família que também é cristã, também frequenta a igreja, e a fé deles é provada num nível, mas num nível que muita gente não resistiria, não aguentaria, né? A filhinha deles acaba tendo um problema seríssimo de saúde, eles procuram os melhores médicos, não tem assim o que fazer, a filha é muito doente, até que a filha, um belo dia, passa por uma situação com a irmã e ela volta dessa situação curada só por um milagre, sabe? Então é incrível. Tu percebe o agir de Deus em toda aquela situação. Às vezes a gente está passando por uma situação e a gente não entende. Deus, por que isso está acontecendo? Né? Quando na verdade a nossa pergunta tem que ser: o que eu preciso aprender com essa situação? Porque se a gente está passando por algo, a gente tem algo para aprender com aquilo. Hoje mesmo eu estava assistindo uma pregação do Thiago Brunet e ele falou muito sobre o descanso. Quando existem coisas que estão ao nosso alcance, beleza, a gente pode se preocupar. Mas quando a gente está enfrentando uma situação que a gente não tem o que fazer, esse é o momento da gente colocar em prática aquilo que a palavra nos instrui, o descansar em Deus. Descansar em Deus tendo a certeza que Ele fará o que é melhor para cada um de nós. E é muito difícil isso, né? A gente, quando tá na igreja, a gente ora, que a gente entrega, né? Que a gente quer viver a vontade de Deus. Mas muitas vezes, quando a gente tá passando por uma situação assim, a gente quer pegar a situação com as nossas mãos. Então, é um filme que faz a gente refletir muito, prepara o lencinho, porque eu tenho certeza que tu vai chorar. A quinta dica que eu quero dar pra ti se chama Paulo, o apóstolo de Cristo. O nome é autoexplicativo, né? É incrível, gente. Se a gente lendo a Bíblia, né, a gente já fica, nossa, fissurados, assim, pela história de Paulo, do quanto esse homem tem fé. Eu acho muito legal a gente também assistir filmes, a gente também assistir novelas, né? Porque eu, por exemplo, eu sou muito visual. Eu assisti na Record a novela Gênesis, né? Eu gostava de ver como que José deveria, como é que seria essa túnica de José? Como é que era, como é que era o Egito, né? Na época ali de José, eu gosto de ver, mas é claro que a gente sempre tem que assistir essas coisas tendo a Bíblia do nosso lado, porque tem muita licença poética ali no meio, né? Muita coisa que não tá na palavra. Então toda vez que a gente assiste alguma coisa que seja uma referência às escrituras, é muito importante a gente ter a Bíblia do nosso lado. Então, a gente fica fissurados pela história de Paulo, né? Paulo foi uma pessoa incrível, né? Um cara de muita fé, um cara que foi de perseguidor a perseguido por conta de Cristo. Então, esse filme, ele traz a história de Paulo. Esse próximo filme que eu vou indicar para vocês, é bem provável que 90% de vocês não tenham assistido. Eu recebi essa sugestão de uma amiga minha
que ela já é convertida há bastante tempo. Esse filme tu só vai encontrar no YouTube e dublado, tá? E ele se chama O Caminho para a Eternidade. É muito legal, porque eu tenho certeza que com algum dos personagens tu vai se identificar. Conta a história de várias pessoas aleatórias, né, que acabam tendo seus caminhos cruzados por conta de um bloqueio que tem na estrada. Mas eles acabam tendo que ir até uma lanchonete, né, porque estava chovendo muito, então todos os carros ali, eles não podiam atravessar por conta do bloqueio, então eles tiveram que voltar para a lanchonete que eles passaram na beira da estrada, e quem está atendendo naquela lanchonete é Jesus. Então é muito legal a maneira como eles conseguem trazer, né, metáforas de acordo com aquilo que tem nas escrituras. A minha 7ª sugestão se chama Somos Todos Iguais. É muito legal esse filme. É a história de um casal, né, que a mulher acaba descobrindo uma traição do marido e ao invés da mulher brigar com o marido, né, terminar o casamento, ela propõe que ele participe de um trabalho comunitário junto com ela. E é aí que tudo começa. Debbie, que é a mulher, ela tem um sonho com um homem, e aí eles encontram esse homem. É um homem muito agressivo, né? Mas ela sabe que há um propósito por trás da vida daquele homem, e ela batalha por aquele homem. O trabalho comunitário que eles fazem é com pessoas de ruas, né? Então, ajudando a entregar comida, né? Ajudando a entregar os mantimentos para essas pessoas. E ali tem de tudo. Tem pessoas assim que eram presas, pessoas mal intencionadas, né? Pessoas agressivas, como esse homem com o qual ela havia sonhado. Só que Debbie tá certa de que o sonho que ela teve foi um chamado. Então ela convoca o marido dela para participar desse projeto junto com ela, né, para que ela possa ajudar esse homem e talvez, né, alguns de nós, vendo a reação daquele homem, já desistiria. Eu não vou ajudar, a pessoa não quer ser ajudada. Mas ela tem certeza que aquele é um chamado de Deus para a vida dela. E uma das coisas que Deus quer para a vida dela é que ela ajude aquele homem. E isso é muito bonito, porque quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente se torna mais sensíveis a sentir a presença de Deus, a gente tem certeza. A gente tem algumas certezas, né, de quando Deus fala com a gente. Às vezes tudo ao nosso redor pode estar conspirando ao contrário, mas a gente sabe que é o Senhor falando com a gente. Então ela tinha essa certeza, ela era uma mulher muito entregue à sua vida com Deus. Minha 8ª dica é nada mais, nada menos que The Chosen. Eu amo essa série, gente, sou apaixonada. Às vezes, quando eu fecho meus olhos e eu tento imaginar Jesus na minha frente, né? Como deve ser linda a face de Jesus. Eu penso isso, né, gente? Como Jesus, esteticamente, assim, também, ele deve ser lindo, né? Ele é lindo. Então, eu gosto muito dessa série, porque eu já assisti várias novelas e séries que mostram a figura de Jesus. Mas sempre eu vi assim, esse ator aqui, nossa, ele tem muita harmonização facial, acho que Jesus não é assim com essa harmonização facial. Aí vinha outro, mas esse daí, ele parece mais frio, né? Eu não acho que Jesus era uma pessoa assim fria. Ele era objetivo, né? Ele era extremamente inteligente, mas não frio. E esse ator que encontraram para essa série, para representar Jesus, no olhar dele, sabe? Tu vê que ele representa, assim, obviamente é um ator que está fazendo, né, o personagem ali da trama, mas assim, um olhar de amigo, né, um olhar acolhedor, é um Jesus que dá risada, é um Jesus que faz piada, e eu creio que Jesus é assim, sabe, que Jesus é engraçado, que Jesus é divertido, que Jesus tem esse olhar acolhedor. Então, assim, de todas as séries e novelas e filmes que eu já assisti, de atores querendo representar Jesus, pra mim, esse é o melhor. E a série é incrível, né? Porque é uma série
Tu pode assistir pelo próprio aplicativo, tu vai colocar lá na tua loja de aplicativos, vai baixar gratuitamente e dá pra tu fazer doações, né, para que eles possam continuar a gravação da série. Mas agora já tá na 3ª temporada e é muito lindo, é muito incrível. Acho que todo mundo já assistiu, né? Mas eu acho que sempre é tempo de recomendar essa série pra vocês. Penúltima dica, e número 9, é Deus Não Está Morto 1. Gente, é muito legal, porque assim, o Deus Não Está Morto 1, todos eles são independentes, né? Tem mais do que um filme de Deus Não Está Morto, todos eles são independentes. Você não precisa assistir o 1 pra entender o 2, por exemplo. Mas eu gosto muito do 1, porque ele traz questionamentos que talvez a gente, né, como cristãos, enfrente aí na rua com algumas pessoas. O personagem principal, ele acaba se deparando com um professor que não acredita em Deus. E o professor, ele quer que os alunos escrevam em um papel, né, que eles também não acreditam em Deus, né, que eles repudiam isso e tudo mais. E aí esse personagem principal diz, não, eu não posso negar Deus, né? Eu sei quem é Deus, eu sei o que Ele fez por mim, Ele é real, Ele não é abstrato. Então aí começa um diálogo e uma briga entre o professor e o aluno, porque o professor a todo custo quer provar que Deus não existe, que Deus não é bom, e o aluno não, ele quer provar não, que Deus realmente existe, que Deus é bom, que Deus transforma vidas. Então, os diálogos que tem nesse filme são incríveis. E o 10º e último filme que eu recomendo aqui pra vocês se chama Deus Não Está Morto 2. Como eu falei pra vocês, é um filme que não depende que tu assista os outros, né? Pra que tu compreenda. Então, não tem problema se tu não assistiu o 1 e quiser assistir o 2. E é um filme que retrata muito a atualidade, sabe? Eu venho de uma família de professores. E quando eu assisti esse filme, eu pensei muito na minha mãe, porque a minha mãe é prof, né? E a minha mãe, ela é cristã. E o quanto hoje em dia tá delicado a gente trazer determinados assuntos, né? Porque hoje em dia tudo é preconceito, tudo é o politicamente correto, né? Então tá muito difícil ser professor hoje em dia. Eu vejo isso de perto pelos professores da minha família, né? Que nem eu falei pra vocês, a minha mãe, ela é cristã, conservadora, ela defende os princípios e valores cristãos, né? Então, não é possível um professor vestir um personagem quando entrar na sala de aula, porque se um aluno fizer uma pergunta, a resposta vai ser sempre com base nos seus princípios e valores. E isso é muito delicado. Essa trama aqui, ela corre em cima disso, de uma professora que ela é repudiada por ter falado a respeito de Deus em sala de aula, por ter trazido um assunto religioso. E isso era proibido. Não podia, o professor não pode, porque ele estaria induzindo o aluno a acreditar naquilo. Então é muito perigoso, o que é muito hipócrita também, porque os valores e princípios da esquerda tá tudo liberado nas salas de aula, mas se tu quiser falar de algum princípio e valor da direita, não pode. Né? É extremamente hipócrita isso tudo que a gente está vivendo, extremamente difícil ser professor em 2023. Em 2022 foi muito difícil, em 2023, meu Deus, tenho certeza que vai ser ainda mais difícil. Mas enfim, a trama, ela corre em cima disso, sabe? E as pessoas querem a todo custo que a professora peça desculpas por ter falado aquilo que ela falou, sendo que ela não falou nada de errado, ela não induziu nada, ela não fez nenhum mal a ninguém. E ela se nega, então, a esse pedido de desculpas e acaba indo para julgamento, enfim. O filme discorre em cima disso, é muito legal. Gente, existem vários outros que eu poderia citar aqui para vocês, mas eu resolvi escolher 10, porque eu acho que esses são os que eu mais gosto. Mas se tu tiver outra sugestão, escreve aqui nos comentários, porque eu quero assistir, tá? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, de enviar esse vídeo, copiar esse link, enviar esse vídeo para amigos, deixar o teu like, o teu comentário, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus!